Olá, meus amigos desse canal Só Esportes, tudo bem com vocês, meus amigos, minhas amigas? Estou de volta para falar aqui da velocidade e nesta semana eu quero falar sobre um assunto que já não é novo, mas que continua colocando cada vez mais a Fórmula 1 e a direção da Fórmula 1, a FIA, contra a parede, que é a direção de prova. Vocês sabem que o Michael Masi foi criticado após o final do GP de Abu Dhabi, que deu o título a Max Verstappen, merecido título, e que ele teve motivos no regulamento para fazer o que fez. Alguns não aceitaram, dando conta de que não houve igualdade de condições para aqueles que não ultrapassaram o safety car. Outros disseram que não houve nada demais. O que eu sei é que todo o processo que foi envolvido está no regulamento. Até agora, eu repito, eu não consegui entender por que tanta polêmica foi feita, porque se não fosse um Lewis Hamilton, uma Mercedes, a perder um título numa última volta, doeria menos se fosse por alguém lá atrás, por uma pontuação qualquer. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a Fórmula E, em sua estreia na Arábia Saudita nesta temporada, no último final de semana, tem no seu regulamento que é necessária prorrogação, porque a corrida leva 45 minutos mais uma volta. Então, quando tem safety car, é necessária a prorrogação. Na segunda corrida não houve. O safety car não saiu, né, a tempo e saiu na última volta. Deveria ter acontecido a prorrogação após a batida do Alexander Sims, que custaram para tirar o carro dele lá do circuito da Arábia Saudita, de Riad. Então, o diretor de prova, o Scott Elkins, que é um dos cotados para ir para a Fórmula 1, né, ele decidiu não dar a prorrogação. Aí ninguém falou nada. O que eu acho é o seguinte, está muita tempestade para um copo d'água, né? A tempestade num copo d'água, sabe por quê? Porque acabou o campeonato. Quer mudar o regulamento? Muda. É o que eles estão fazendo agora. A investigação da FIA vai ter uma primeira manifestação nesse fevereiro ainda, mês de fevereiro. Depois ela vai dar o veredito já por ocasião do GP do Bahrein lá. Veredito este relativo ao regulamento, à mudança. O que importa é que o diretor de prova, o Michael Masi, pode não continuar. Pode também o Michael Masi, mais importante, ter alguém ao lado dele para dividir este poder. Seria uma junta aí de diretores, mas eu acho que não chega a tanto, acho que só mais um. Por que eu digo isso? Porque está cotado o Eduardo Freitas, português, que tem 20 anos de experiência e que é diretor do FIA GT e do World Endurance Championship, e está cotado também o Scott Elkins, como falei há pouco, o diretor da Fórmula E, Fórmula dos Carros Elétricos, e que também tem ligações com o DTM, o turismo alemão, né, o campeonato alemão de turismo. O detalhe é que nenhum deles, a priori, quer colocar a cabeça a prêmio, porque o cargo de diretor de Fórmula 1 é uma coisa séria em termos de mídia, é muito visado, e isso já foi discutido nos bastidores da FIA, segundo informações, né? Você é jogado aos leões realmente quando dirige uma prova de Fórmula 1. Então, o que acontece é que os dois estão cotados, não só para dirigirem com a saída do Michael Masi, australiano, como também para serem aí um ou outro os co-diretores de prova ao lado do Masi. Acontece que o Masi tem, como tinha o falecido Charlie Whiting, que trouxe o Michael Masi, né, da Austrália para esse trabalho de direção de prova, o Michael Masi tem a função também de inspetor de circuito, liderar essa inspeção, enfim, como era o Charlie Whiting. O que ocorre é que não tem ninguém, no momento, com condições de assumir isso em termos de pressão, porque esses que eu citei têm condições, porque são experientes no automobilismo. Mas seguramente a pressão é muito grande. A final do DTM no ano passado foi polêmica. A Mercedes deu uma ordem para outra equipe Mercedes deixar o outro piloto ganhar. Vamos dizer assim para não entrar em detalhes. Então a Mercedes se colocou como o chefe de todas as equipes que andam com o carro Mercedes.
E o diretor não disse nada, a ordem foi dada, etc. Ele é ligado à Mercedes. Então a gente tem que falar a verdade, que a pressão é política, financeira, e envolve Lewis Hamilton, um dos maiores de todos os tempos, e a Mercedes-Benz. Não fosse isso, o Lewis Hamilton não teria reclamado se não fosse com ele, se ele tivesse batido naquela corrida em Abu Dhabi, né? Ninguém teria dito, olha, o Verstappen não merecia porque os carros não passaram, tal. A coisa foi, mexeram com gente muito grande, gente maior que a Red Bull, que é a Mercedes-Benz. Não adianta dizer, a Mercedes-Benz é maior que a Red Bull, né? A política da Mercedes-Benz é maior que a Red Bull. A Mercedes-Benz é fabricante de automóveis mundial, de caminhões, né? A Red Bull é uma escuderia de Fórmula 1 que trabalha com a Honda. Aliás, passando para vocês também a informação das mais importantes, que é a Honda não vai mais abandonar a Fórmula 1. Sairá apenas ao final de 2025. Então, no momento, a Red Bull continua a equipe oficial da Honda recebendo os motores do Japão. Vejam isso, que realmente mudou tudo esse título do Verstappen. E também, em 2025, começa então para 26 o novo motor, né? Esse motor agora tem vários elementos congelados, como é o turbo, o compressor, o recuperador de energia do turbo, até a data limite agora em fevereiro não pode ser mais mexido. E depois em 2025 um novo motor, porque esse motor agora já começa com os 10% de combustível verde, como eles chamam, né? de etanol. Vai ter um combustível diferente, porque esse combustível será usado depois na totalidade na Fórmula 1. E essa questão a Honda disse, inclusive, em declaração da fábrica, que é importantíssimo e muita gente está relevando o combustível atual que será usado já agora em 2022, que já tem uma porcentagem do chamado combustível verde nessa gasolina dos mais diversos fornecedores das equipes, né? No caso da Ferrari, a Shell, enfim. E esse caso da Honda vai ser muito importante para a estabilidade da equipe Red Bull. Então é isso, vamos aguardar os lançamentos, aguardar os testes da Fórmula 1 e mais do que nunca aguardar a política da Fórmula 1, que vai mexer nesse campeonato de 2022, tenho certeza, com a mudança da direção de prova ou com dois dirigindo a prova da Fórmula 1, né? Seria o Michael Masi e o Eduardo Freitas, ou o Michael Masi e o Scott Elkins, enfim. Vamos aguardar isso, porque será importante. E o Hamilton, no momento nada, deve retornar para os testes lá na Espanha, em Barcelona, testes que não terão transmissão da TV da Fórmula 1, como eu já disse aqui. Serão testes fechados, como se fosse possível uma coisa dessa nos dias atuais, mas será assim, isso é o que a FIA determinou. Então, eu acho que o Hamilton volta, acho que tudo fica como estava em termos de equipes, e o Hamilton voltando, etc. E a pressão do diretor da Fórmula 1 continuará igual. E penso eu, que o Michael Masi não ficará sozinho nessa. Ou ele não continua, ou ele terá um companheiro dirigindo a prova com ele. Porque não há pressão, não há cidadão que aguente essa pressão que foi imposta, inclusive agora com a proibição dos chefes de equipe, Toto Wolff, Christian Horner, quem for, falar diretamente com o diretor de prova, né? Não terá mais essa ligação, terá ligação com alguns outros elementos, serão interlocutores, porque seria a mesma coisa que o treinador no futebol pegar um rádio e falar com o cara no VAR, o árbitro de VAR mesmo. Alô, seu árbitro de VAR, como é que é? Então, não existe isso e não pode existir. Tem que ter o trabalho sem essa pressão que aconteceu esse ano dos dois lados, do lado da Mercedes e do lado da Red Bull. Meus amigos, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e muito, muito, muito obrigado. E até semana que vem, mais velocidade, mais informação para você no Só Esportes. Até mais. Tchau.